Então, esses dias eu vi alguém reclamando em alguma rede social, assim, muito vigorosamente sobre gente que se filma na academia. Tem gente que reclama porque não quer aparecer no vídeo, o que eu acho válido, eu também não ia querer aparecer no vídeo com esse pezinho de frango que você faz. E também tem a galera que não gosta porque acha estranho, acha meio ridículo. E aí eu jogo para vós, M6. Você já se perguntou por que as pessoas se filmam? Antes de começar, duas coisas importantes. Primeiro, a gente está falando de se filmar. Claro que existem 1 milhão de motivos para você filmar o mundo ao seu redor. Para guardar uma lembrança de um aniversário feliz, registrar momentos únicos. Enfim, não é disso que a gente está falando. A gente está falando aqui de apontar a câmera para si mesmo. Em segundo lugar, vamos desconsiderar aquelas pessoas que se filmam porque precisam. Tipo, o desgraçado professor que precisou, coitado, gravar videoaula na pandemia. Ou mesmo na academia, aquela pessoa que precisa conferir se o movimento que ela está fazendo está certo, se não tem nenhum erro de execução, de postura, enfim, não é disso que a gente está falando aqui. A gente está falando de gente que se filma e que se filma porque gosta. Fechou? Fechou. Numa entrevista no Graham Norton, o Hugh Laurie falou de um dos personagens que ele interpretou. Estamos falando aqui do Dr. House, né, o médico mais filho da puta que existe. Inclusive, parabéns pra ele, né, uma disputa acirradíssima. E olha só o que ele disse. When I do play another role now and a director says action, I start limping. I'm just like a sort of a dog who's had a... Engraçado, né, que o corpo se lembra, ele se lembra da nossa identidade, ainda que tenha sido uma identidade simulada, né? E se o corpo lembra, quer dizer que ele também faz parte da nossa identidade. Afinal, a identidade humana é essencialmente narrativa. É uma tentativa de juntar todas as nossas experiências e montar uma historinha que faça sentido. Se parte dessas experiências estão assimiladas pelo corpo, então o corpo é parte da minha história. A gente tem uma espécie de síndrome de robô gigante, na qual a gente enxerga o corpo como se fosse um objeto e a gente é uma pessoinha que está lá na cabine controlando esse objeto, né? A nossa consciência é o que controla o nosso corpo. O David Le Breton fala disso no livro dele, A Sociologia do Corpo, no qual ele descreve essa percepção do corpo como um mecanismo biológico controlado por uma pessoa imaginária. O problema é que, para isso ser verdade, uma pessoa deveria ser capaz de viver sem corpo, o que, até onde a gente sabe, é impossível. Tem essas historinhas aí de subir a mente de uma pessoa na nuvem para ela viver eternamente, mas Deus queira que isso não vá para frente, porque de todas as opções de pós-vida possíveis, o Google Drive definitivamente me parece a mais infernal. O ponto é que o seu corpo não é um veículo que carrega a sua história, ele é parte dela. Então filmar o shape na academia ou o peso que eu levanto talvez venha um pouco desse lugar de querer contar uma história na qual eu sou um protagonista vitorioso pelo triunfo do meu corpo. Então o corpo sendo uma ferramenta que também conta a história de quem eu sou, ou pelo menos de quem eu quero parecer ser. Isso me lembra a ideia do projeto reflexivo do eu, que é do Anthony Giddens, que sugere que com o enfraquecimento de formas tradicionais de identidade, tipo família, religião, voltou a ser nosso papel enquanto indivíduos construir uma narrativa pessoal para explicar a nossa identidade para o mundo. E não é de hoje que a gente tenta fazer isso usando câmeras. Em 1914, uma adolescente russa chamada Anastasia Nikolaevna resolveu pegar uma câmera e tirar uma foto de si mesma na frente do espelho. Ela pegou a foto, colocou numa carta e enviou para os amigos acompanhada de um texto. Tirei essa foto de mim mesma no espelho. Foi muito difícil. Minhas mãos estavam tremendo. Sem querer, a Anastasia acabou não só sendo precursora da foto no espelho, mas também da legenda brega justificando a má qualidade da foto. Não é interessante pensar que essa adolescente específica, 100 e poucos anos atrás, demonstrou um comportamento muito parecido com o que a gente tem atualmente em relação a tirar foto de si mesmo? É quase como se a presença da câmera despertasse isso na gente, essa vontade de se registrar visto de fora, em terceira pessoa, como se a gente estivesse tentando testar as hipóteses que a gente faz sobre o modo como os outros enxergam a gente. Porque, vamos lá, né? Pô, ser consciente, show, muito legal. Mas vem também com uma maldição, que é saber que o outro também é consciente e que tem uma mente inacessível. Aquele negócio de que eu nunca vou saber se o vermelho que o outro enxerga é o vermelho que eu enxergo, sabe aquele negócio? Acho que na filosofia isso chama dilema do solipsismo, mas posso estar errado. Eu não sei como o outro me vê e eu nunca vou saber. Cada pessoa tá presa na sua própria mente para sempre, não há nada que a gente possa fazer para enxergar o mundo como o outro enxerga, a não ser através de uma câmera. A câmera te mostra a partir de um ponto de vista ao qual você jamais teria acesso naturalmente. E aqui é importante dizer que eu nem tô falando de cinema, tá? Porque aí a gente estaria falando de linguagem, aí é outra conversa. Tô falando da própria tecnologia do vídeo mesmo, que é uma coisa que parece que a gente não inventou, a gente só descobriu. Sabe que nem a gente não inventou as galáxias, a gente só criou uma tecnologia que permitiu que a gente enxergasse aquilo que a gente já teorizava que tá lá? A gente não inventou o vídeo, a gente só criou uma máquina capaz de registrar um ponto de vista possível do outro,
que já era pressuposto. E aí que tá, mano, como que você não se deslumbra com isso? Como que você não fica completamente encantado e seduzido por essa possibilidade de se filmar com a câmera que cabe no seu bolso de todo ângulo possível a todo momento? E acho que essa é a primeira resposta que eu tenho hoje. A gente se filma porque a gente não consegue evitar. Mas, Isaac, você tá dizendo que o adolescente filmando uma dancinha no TikTok tá pensando em tudo isso? Obviamente não, né? Mas até aí, quando você começa a namorar uma pessoa que tem todos os defeitos do seu pai pra tentar consertar ela e se livrar da culpa de achar que você que deveria ter sido um filho melhor e por isso a sua família não deu certo, você também não tá pensando em tudo isso. Agora pensou, né? Não é porque um comportamento não é consciente que ele não é real. Então, assim, eu entendo se reclamar dessa galera do TikTok que se filma toda hora pela inconveniência da coisa, às vezes isso atrapalha a nossa vida, mas esse ranço indiscriminado com toda pessoa que tira uma câmera do bolso pra se filmar, esse discurso de, nossa, lá vai o Gen Z transformando a vida no Big Brother, maldita tecnologia, eu não sei se é bem por aí, tá ligado? Tem um conto chamado Colônia, no qual o autor, que é o Philip K. Dick, conta a história de uma missão espacial que pousa num planeta com o objetivo ali de colonizar. Só que, estranhamente, esse planeta tá cheio de objetos conhecidos do ser humano. Tem abajur, tem cadeira, tapete, camisinha. Eles parecem inofensivos a princípio, mas eles começam a atacar as pessoas. Aí os exploradores descobrem que esses objetos, na verdade, são formas de vida que assumem a forma de coisas do dia a dia e ficam ali esperando no planetinha deles, esperando alguém vir fuçar e, de repente, eles vão lá e comem o cu de curioso. A ideia dele com essa história era explorar a paranoia suprema, que, segundo ele, não é achar que todo mundo tá contra você, mas que todas as coisas estão contra você. É uma frase que é atribuída a ele que é: haverá um dia em que a preocupação das pessoas não vão ser que estão me espionando pelo meu telefone, mas sim que o meu telefone está me espionando. Ele teria dito isso ali nos anos 70 e isso mostra que desde aquela época já começou uma mudança no foco da ansiedade da população em relação à tecnologia. O problema não era mais quem estava por trás da coisa, mas a coisa em si. E juro pra vocês, todas as citações que eu achei dessa frase na internet vêm sempre acompanhada de um texto num tom super elogioso, falando sobre como isso foi uma baita previsão do Philip K. Dick, como ele sabia que os celulares iam espionar a gente no futuro. Só que, gente, eu não sei qual que é o modelo aí do celular de vocês, mas o meu ainda não tem essa capacidade, não. Galera, não é porque eu estou sendo espionado na internet que eu estou sendo espionado pela internet. Tipo assim, a internet ganhou consciência, ganhou vida, ganhou alma e resolveu saber o que eu quero comprar no Mercado Livre. A gente está sendo espionado sim, mas por pessoas que estão à frente de empresas que querem roubar os nossos dados. Eu sei que tá todo mundo no hype aí do ChatGPT e dos primos dele, mas a verdade é que a inteligência artificial ainda é muito burra para uma coisa cujo primeiro nome é inteligência. A tecnologia ainda permanece sendo uma ferramenta na mão de quem usa. Só que é mais fácil focar nos artefatos tecnológicos do que nas estruturas que decidem como eles vão atuar na nossa vida. Porque a tecnologia é uma coisa que a gente toca, que a gente vê, com a qual a gente interage, enquanto essas estruturas, elas estão invisíveis, porque elas ficam disfarçadas de normalidade. Você tá entendendo onde eu quero chegar? Tipo, o ato de pegar uma câmera e se filmar não tem nada de maligno em si. Ah, mas hoje em dia o adolescente só sabe gravar trend de TikTok. Você, quando era adolescente, era um puta cineasta, né? Não ficava se gravando fazendo a coreografia do High School Musical sozinho no seu quarto não, né? Que eu tô ligado, né? Longe de mim querer dizer que não tem problema na forma como o conteúdo em vídeo é produzido e consumido, sobretudo por adolescentes hoje em dia. Mas o problema não é a mídia. Você pode pensar que você tá sendo uma pessoa super antissistema quando você tem ódio de gente que se filma o tempo todo, mas você tá sendo só outra engrenagem, uma engrenagem essencial, inclusive, desse mesmo sistema. Porque um discurso que alimenta a ideia de que não existe maneira ética de produzir vídeo não vai fazer ninguém deixar de participar da brincadeira, mas pode fazer muita gente relativizar os problemas das plataformas. A gente acaba aceitando a desgraça, tá ligado? Porque é melhor fazer vídeo na plataforma do mal do que desistir de fazer vídeo, já que é uma coisa que é tão preciosa, tão inevitável pra gente. E numa dessa, a gente perde a oportunidade de propor uma outra cultura do vídeo, porque existe outro jeito de fazer isso aqui. Eu sei porque a gente já fez. A foto no espelho existia antes do Instagram, o diário de bike pode continuar existindo depois do TikTok. O que a gente não pode é deixar alguém botar uma cerca em volta de tudo isso. Eu adoraria acabar o vídeo aqui, mas a verdade é que tem uma outra parte dessa discussão que é muito mais pessoal e desconfortável de falar. Mas estamos aqui já, né? Eu ouvi a história do Patinho Feio minha infância toda e eu sempre achei bonitinha, tal, mas nunca liguei os pontos ali para perceber que era uma história sobre mim. Talvez eu fosse um patinho burro também. Crescer como uma criança negra em um lar branco é uma experiência muito
esquisita. Nos anos 2000 a internet estava começando ainda, né, engatinhando, não tinha toda essa capacidade de conectar pessoas, experiências como tem hoje. A gente tinha que ir atrás, meio que literalmente, das coisas que a gente queria saber ou consumir. E eu não queria ir atrás da cultura negra porque eu não sabia que cultura negra existia. Eu sei que parece meio loucura imaginar esse nível de alienação hoje em dia, mas é verdade. Na escola que eu estudei no 5º ano, o ápice da discussão sobre negritude eram os bagulho tipo, ai, racismo é errado, que pena que teve escravidão. E não era como se em casa não rolasse cultura negra, né? Eu sabia quem era Gilberto Gil, Elza Soares, o Jacaré. Eu só não sabia que aquilo tinha alguma coisa a ver comigo. Ao mesmo tempo em que eu sentia com uma certa clareza que tinha alguma coisa em mim que não tinha a ver com as pessoas ao meu redor. A pior parte é que eu tentava me encaixar, eu tentava inconscientemente performar uma branquitude quando eu estava com os meus amiguinhos brancos, que inclusive sempre faziam questão de deixar muito claro que percebiam o que eu estava fazendo. Eu não era negro porque eu não sabia ser, e eu não era branco porque não me deixavam ser. E aí, pô, alguém que talvez tenha passado por um negócio parecido foi o autor do Patinho Feio, lá em 1800 e pouco, o autor dinamarquês Hans Christian Andersen. Existia uma questão ali sobre a identidade dele que ele mantinha em segredo e tinha um certo conflito interno em relação àquilo. O grão-duque herdeiro caminhou de braços dados comigo pelo pátio do castelo até o meu quarto. Beijou-me carinhosamente e pediu-me para amá-lo para sempre, embora eu fosse apenas uma pessoa comum. Senti-me feliz de ser o hóspede desse estranho príncipe em seu castelo e amado por ele. É como um conto de fadas. Meus sentimentos por você, Edward, são os de uma mulher, mas a feminilidade da minha natureza e a nossa amizade devem permanecer um mistério. Agora talvez você esteja se perguntando onde eu quero chegar com essa história, além de ficar te enrolando para melhorar as minhas métricas de retenção aqui no YouTube. Patinho Feio é uma metáfora muito clara para essa ideia, esse sentimento de não pertencimento, de ser uma criatura que é de um outro lugar, de um outro contexto, que sonha em se expressar de uma outra forma que lhe é negada, que sonha em ser aceita pelo que ela é. E muitas pessoas que passaram boa parte da vida se escondendo encontraram na câmera a possibilidade de influenciar o olhar do outro sobre si, a possibilidade de comunicar, às vezes pela primeira vez, a verdade dos seus sentimentos, das suas identidades. Aí você vai chegar para essa galera e falar que elas estão sendo ridículas, que elas estão sendo exageradas de se filmar toda hora, que elas que são um problema na internet, pera lá também. Além de todo esse lance de a gente ter que tomar o espaço digital dessas grandes corporações, a prática de se filmar também tem uma dimensão política, uma vez que os nossos corpos são entidades políticas. Quando a gente se registra em vídeo, a gente está se posicionando ativamente nesse espaço, desafiando essas narrativas hegemônicas que silenciaram certas vozes, invisibilizaram certos corpos, certas identidades. Então assim, se você tem tido vontade de criar conteúdo em vídeo, faça isso com a sua cara, com a sua voz, com a sua identidade, mas faça isso, participe da brincadeira, ocupe esse espaço. A gente precisa do seu corpo aqui. E lá ele!